Que Deus possa te abençoar grandissimamente. Você tem olhado que o mundo caminha para a sua destruição? Você tem notado que os eventos que têm sucedido estão nos dizendo que estamos nos últimos dias? Se você tem notado para a política, para a religião, para os últimos eventos mundiais que estamos vivendo, você nota que depois da pandemia do Covid desencarrilhou diversos eventos que não são simplesmente eventos corriqueiros, mas algo que nos aponta para uma destruição repentina e uma destruição que não sobrará quase nada. Após o Covid-19, depois de morrer bilhões de pessoas, iniciou-se a guerra na Rússia e essa guerra não tem jeito de acabar. Parece que não há meios de você ver que terá um fim tão logo. Se não bastasse a guerra da Rússia, também nós estamos vendo a guerra entre Israel e o Hamas, ali na faixa de Gaza, que é um antigo inimigo de Israel, os filisteus, que hoje são o pessoal do Hamas, que ocupavam essa faixa. Vamos examinar à luz das Escrituras o que a Bíblia nos fala sobre esses eventos. Certamente a Bíblia tem uma resposta para tudo. Vamos ler em Lucas 17, 26, que diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia que estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder sua vida, salvá-la-á. Então que o Senhor abençoe as bênçãos, as leituras da sua palavra. Você nota que nos dias de Noé, como diz a Bíblia, como foi nos dias de Noé, a ciência tinha evoluído de uma forma estrondosa. E sempre o homem tem procurado entender os eventos e procurado achar desculpas por meio de seus estudos científicos e sabedoria do homem. E Deus teve dificuldade em encontrar alguém que ele pudesse confiar. Depois da queda do homem, foi o primeiro que Deus, depois de Enoque, Noé foi alguém que Deus pôde confiar. Naquele sistema que estávamos, que eles estavam, não nós estávamos, né? Eles estavam. O mensageiro dessa era, o nosso precioso irmão Brana, nos diz que eles tinham o domínio do poder atômico, do poderio atômico, porque se você notar as pirâmides do Egito, pedras com milhares de toneladas, numa simetria tão perfeita que nem mesmo a gilete cabe no vão delas. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não seríamos capazes de fazer uma pirâmide como as pirâmides do Egito e as que tem no México também. Então a ciência estava avançada. E quando a inteligência humana avança, a crença em Deus, a fé em Deus diminui. Então nesses dias, nos dias de Noé, eram dias de perversão. Diz aqui a Bíblia que comiam e bebiam. Você vê que essa era qual vivemos, ela é tão similar à era quando Noé construiu a arca, que há tantos restaurantes, há tantas comidas, o pessoal está preocupado em comer, 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 e não é o necessário para sobreviver. É comilanças, é glutonarias. A Bíblia diz que glutonaria é pecado. E beber, comer e beber, é o que eles querem fazer. Eles querem abastecer seu estômago de comida, mas não a sua alma. Então é bem o tipo da era. Casavam e davam-se em casamento. Você observa que nessa era que nós estamos vivendo, quem é do século passado, quem viveu há 60, 70 anos atrás ou está vivo hoje, pode dizer que
um divórcio era causa de escândalo na sociedade, né? Um divórcio. Hoje você vê que casa-se hoje, amanhã na primeira briga já pode acontecer o divórcio, porque é essa era que estamos vivendo. Laodiceia também quer dizer era dos direitos humanos. Todo mundo tem direito a todas as coisas, né? Mas, como nós estávamos falando de Noé, Noé sendo um simples camponês, Deus pôde confiar nele. Viu que ele tinha um coração que poderia crer em Deus. E Noé trabalhou 120 anos construindo a arca, esperando que alguém mais entrasse. Mas se você observar, Deus falou para Noé construir uma arca para ele e sua família entrar dentro da arca. Então, nós vemos que são poucos que entram. Nos dias de Noé, 8 almas se salvaram. Qual número será dos salvos no tempo que estamos vivendo? Na era que estamos vivendo? Salvos e noiva. Há uma grande diferença, mas esse não é o nosso caso, né? Então, o irmão estava dizendo, na mensagem, a igreja irá antes da tribulação. A igreja irá antes da tribulação? É uma pergunta. Como nós estamos observando aqui, tem uma noiva indo para Cristo. Há uma noiva que não passa pela tribulação, porque Cristo sofreu as tribulações por ela. Cristo foi julgado no lugar dela. São João 5:24 nos diz assim que o que ouve as minhas palavras, diz assim, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra. Agora, vamos parar aqui e meditar um pouquinho, você que vai assistir esse vídeo, ou está assistindo. Ouvir não quer dizer com esses ouvidos aqui naturais, esses ouvidos de carne. Se você olha nas eras ali, Apocalipse 2, Apocalipse 3 ali fala que quem tem ouvidos, ouça para ouvir o que o Espírito diz, né? É Apocalipse 2, desde a primeira era, você diz assim, ó, você vê assim, ó, que Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim, quem tem ouvidas, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer da alheira, comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, isso aqui que a Bíblia está falando, São João 5:24, não é ouvir com esses ouvidos naturais, mas sim com os ouvidos da alma. Então diz assim, que na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, como que a noiva pode passar pela tribulação se ela já foi julgada em Cristo? Cristo levou os seus julgamentos. Você nota em 1 Coríntios 11:23, 11:31 diz assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a palavra de Deus nos julga hoje e nós nos arrependemos porque Cristo levou sobre si toda a condenação. A noiva não passará em condenação, ela passa por um aperto, né? Então diz o irmão Branham nessa mensagem, a igreja irá antes da tribulação. Quero que você note que tem uma capa aqui com uma explosão atômica. Essa explosão atômica é que vai encerrar essa era gentia, essa era de Laodiceia, essa era cega e nua e miserável e não sabe o que é. Essa era que tem corrompido o gênero humano, essa era que tem corrompido a palavra de Deus. Mas disse Jesus, passa céus e terra, minha palavra nunca há de passar. Então o irmão estava observando que estava na Índia, e os passarinhos saíram todos de seus ninhos da beira do mar, e o gado saiu da beira do mar, e veio para cima, um lugar mais retirado. O irmão observou aquilo lá. 3 dias depois, deu um terremoto e aquelas águas sacudiram, e aqueles lugares onde os passarinhos estavam ficou caído. Então ele fala assim, e eu estava pensando, se Deus teve todo o cuidado com os seus passarinhos e com o seu gado e ovelhas, de afastá-lo da destruição antes que os atingissem, você vê que nos dias de Noé, irmãos, vamos parar aqui, você vê que nos dias de Noé, Deus disse para Noé para colocar que ia entrar na arca casais de animais, né? 2 em 2. Quem foi que disse para aqueles animais entrar na arca? Foi Deus. Então o mesmo Deus que advertiu aqueles animais nos dias de Noé, disse para entrar na arca, é o mesmo Deus que estava na Índia, é o mesmo Deus que está hoje nos advertindo.
Então ele disse assim: antes que a destruição os atingisse, quanto mais cuidadoso não terá ele com seus filhos, os quais têm nascido do seu espírito e têm sido lavados no seu sangue. Agora, filhos, Deus tem cuidado com seus filhos. Filho é alguém que carrega o DNA do pai. Filho não é porque apenas ele faz uma confissão que ele é um cristão, mas realmente ele carrega as características de Deus, de Jesus. Então Deus tem cuidado dos seus filhos, aqueles que têm o Espírito de Cristo. Diz Romanos, vamos ler aqui Romanos, a gente tem que fazer com que a Bíblia se responda a si mesmo, né? Romanos 8:14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que te mostra que você é filho de Deus é que você tem o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava em Cristo está em você. Isso te dá a qualificação de filho de Deus. Ele tem cuidado com eles, e assim como ele advertiu aos passarinhos que saíssem das suas habitações, eu realmente creio que ele está demonstrando o seu povo hoje, assim como vemos os sinais de sua vinda palpavelmente. Eu creio que Deus está advertindo ao seu povo que se ajunte ao grande chamado neste último dia. Você vê que os eventos estão acontecendo rapidamente, né? Como eu falei, o homem tem se tornado um ser que persegue o seu semelhante. Ele não tem pena, ele não tem, digamos assim, amor próprio. Disse Paulo que seriam caluniadores, seriam amantes de si mesmo, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, né? Então diz assim que a Bíblia nos fala que seria esses dias como os dias de Sodoma e Gomorra também, né? A perversão, o pecado e a religião, todo junto. É tempo de nós nos acordarmos para o que está acontecendo. É tempo de examinarmos as Escrituras e vermos onde estamos. A Escritura é como o nosso mapa. O mapa você olha e vê onde você está. Se nós olhamos para a Escritura, nós vemos em que dia nós estamos. Você vê que Jesus disse em São Mateus, vamos ler aqui, São Mateus 24, como seriam esses dias que nós estamos vivendo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Diz assim: quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lhe entenda. O que é a abominação que está no lugar santo hoje? Além da mesquita de Omar, que está no lugar santo, você vê que a abominação hoje está nos púlpitos, porque uma terça parte daqueles anjos que caíram, eles eram religiosos. É uma abominação. Supostos ministros ocupando os púlpitos e induzindo doutrinas de demônios, é assim que a Bíblia fala, enganos de homens. Diz a Bíblia que nós não temos o direito a interpretar a Bíblia por si mesma se interpreta. Então esses são os dias que estamos vivendo. Então disse o irmão Brano assim, né? Meu assunto hoje à noite é: a igreja irá antes da tribulação? Agora é mais tarde que vocês pensam. É tão tarde que até creio que quase demasiado tarde para a América. Nós já estamos justamente no fim da estrada. Essa mensagem o nosso profeta pregou ela, deixa eu ver aqui, ele pregou essa mensagem em 9 de março de 58. Olha você em que hora estamos vivendo. Talvez você tenha vivido uma vida tão aquém da coisa, né? Se batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, dá seus dízimos. No entanto, você ainda não recebeu a vida do Cordeiro. Você sabe que no Antigo Testamento, ali em Êxodo 12, 12 e 13, Deus disse para Moisés que ia tirar aquele povo do Egito e o juízo ia cair sobre aquela nação, aquele lugar. Mas ele disse também, ele tinha um profeta chamado Moisés, e Deus sempre faz alguma coisa
através dos seus servos, os profetas. Isso é Amós 3:7. Então ali Moisés avisou: vocês coloquem o sangue no umbral da porta, porque diz a Bíblia ali, Deus disse a Moisés que vendo eu o sangue passarei por cima de vós. Então, quando o anjo da destruição passar, irmão, quando o rapto vier, Deus virá buscar uma parte sua. Você carrega uma parte de Deus. Então, quem não tem o sangue aplicado no coração, não é a química, é o espírito que estava naquela célula de sangue, esse tal não é de Cristo. Esse tal não tem azeite nas suas lâmpadas, como olhamos ali na parábola das virgens. 5 eram prudentes, ambos eram virgens, mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. E você vê que, vindo o noivo, ambas toscanejaram. Quer dizer que essa era é uma era traiçoeira, é uma era do engano, que pode dormir até a virgem verdadeira, mas só que ela tem azeite de sobra em suas lâmpadas. E quando o noivo veio, a voz disse: eis o noivo. E ela tinha azeite na lâmpada e ela foi para as bodas do cordeiro. E você vê que as outras 5 não tinham azeite em suas lâmpadas. Elas eram pias, elas eram limpas, puras, virgem, quer dizer, pura. Mas ela não tinha azeite em suas lâmpadas. Obviamente, nós vemos que isso tipifica as igrejas. A mulher na Bíblia tipifica uma igreja. Então, quer dizer que elas são puras, mas não tem azeite, não tem o Espírito Santo. Então, é tempo de nos examinarmos, fazermos um autoexame. E se Jesus voltasse hoje? E nesta manhã, enquanto eu estava pregando sobre a Babilônia e suas condições, pensei que seria muito bom trazer nessa noite algo da Bíblia para mostrar-vos quão perto estamos da vinda do Senhor. E podemos ver com o nosso olho natural que algo está por acontecer. Há tal perturbação entre as pessoas que é muito difícil tentar ter um avivamento. As igrejas são tão diferentes e brigando entre si mesmas devido às suas barreiras denominacionais. E parece que os cristãos estão tão nervosos e desapontados. Mas vocês sabem, é estranho, porém nosso Senhor disse-nos que quando essas coisas começarem a acontecer, estejam atentos, porque pois a vossa redação está próxima. Há tanta inquietação entre os homens. Essa é a era dos neuróticos, a era dos depressivos. Diz a Bíblia que o coração dos homens estariam desmaiando de medo, porque os acontecimentos que está acontecendo, a mente humana não pode explicar. Os psicólogos não podem explicar. Os cientistas não conseguem explicar. Eles até tentam argumentar porque isso, porque aquilo. Seria mais fácil voltar para a velha Bíblia e crer nas profecias dessa Bíblia. E crer que Deus tem revelado-nos nesse último dia. Como foi nos dias de Noé, de Ló, como nós lemos, né? Naqueles dias de Ló era um tipo da igreja que passa na tribulação. Você vê que com Abraão ficou um. E Abraão chamou esse de Elohim, aquele que existe por si próprio. O grupo de Abraão teve a visitação de Elohim. Ora, nós podemos muito bem ver que Deus tem nos enviado nesses últimos dias uma mensagem com assim diz o Senhor. O ministério do próprio Jesus Cristo é através de um homem, de um vaso. Esse homem, ele veio nos apontar para Cristo. Mas não somente esteve com esse homem. O poder de Jesus e a vida de Jesus está em sua igreja. E diz assim o profeta: e ao ver sua grande misericórdia, a medida que é projetada até nós, vendo os grandes sinais e maravilhas de suas mãos, que em alguns minutos nossos olhos serão abertos para ver isto. E então isso nos dá esta solene consolação e faz saber que o Deus da Bíblia ainda vive hoje. E Ele ama seus filhos e os está advertindo. As pessoas querem ouvir algo que massageie seu ego. Elas não querem ouvir que há uma iminente destruição desse sistema do qual vivemos. Elas são amantes de si mesmas, pensando no seu próprio nariz, e não querem pensar que há um acerto de contas. Essa era de Laodiceia que nós vivemos
é a mais corrupta de todas as eras. Essa era é a única era que não tem nenhum elogio a ela. Você vê que nessa era, o próprio Cristo é deixado de fora da sua igreja. Ele está, em nenhuma das outras eras, ele está batendo lá de fora. Essa é a única era que ele está do lado de fora. Vamos ler Apocalipse 3 e 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. É uma mornidão. É uma mescla de mundanismo com cristianismo. É uma mescla de ideia de homens com a Bíblia. Então a coisa se torna morna. E tudo que é morno, irmãos, é para vomitar. Se você tomar um gole de água morna, você vai querer vomitar. Então conheça as suas obras. Ele conhece as obras dessa era. Diz assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa era de Laodiceia é a era mais cruel que existe. Como dizes, rico sou. Você vê que há tantos templos grandes, e os homens pensando em grandes construções, e templos grandes, templo não sei do que lá, e não sei o que mais lá, tanta pompa. Essa era é rica. Quão diferente essa era é daquela era de Paulo, que tinha que fabricar tendas para pregar o evangelho, que nem sequer um templo físico tinham. As igrejas eram nas casas, como na casa de Ninfa, onde estava a igreja de Laodiceia. Você vê que a coisa mudou muito. Obviamente, não tem como abrigar todo mundo debaixo de uma casa de algum irmão. Temos que ter um templo. Mas os homens estão preocupados com grandes templos, grandes programas que tragam-lhe dinheiro, que tragam-lhe fama, mas não falam da salvação. Essa alma que está dentro de você, essa alma um dia terá que sair desse corpo. Esse corpo é a morada provisória. Mas segundo os Coríntios 5 nos diz que quando esse tabernáculo terrestre, essa casa terrestre se fizer, temos um tabernáculo, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então essa é a era de Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Não sabe. Que tristeza, né? Quer dizer, a pessoa, essa era, ela acha que tem as grandes riquezas de Cristo. No entanto, Cristo não está dentro da igreja, está fora da igreja. O sistema desse dia jogou Cristo para fora da igreja. E ele está querendo entrar para ter comunhão com as pessoas. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Você vê que aqui diz assim, roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez? É que a vestimenta do homem hoje, do homem moderno, da religião, é folhas de avental, quer dizer, uma religião. Aconselho que de mim compre roupas, diz aqui, né? Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Você sabe que ali em 2 Coríntios 5, onde eu citei agora há pouco, fala que esse corpo está gemendo, querendo ser revestido, né? Vamos achar aqui para não ficar só nas minhas palavras. Vamos estar encerrando para não tomar muito do seu tempo. Esse é um vídeo um tanto curto, que possa lhe ser de ajuda. E por isso também gememos, desejando ser revestida a nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Ora, obviamente que não é essa roupa aqui que eu estou falando, que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando da vestimenta da sua alma. O homem tem se escondido atrás de uma religião. Mas qual é a vestimenta que Deus aceita? A sua palavra, o sangue do Cordeiro. Então vamos voltar ao Apocalipse novamente, aqui para nós encerrar aqui. Então, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. E Deus repreende e castiga aquele que ele ama. Como diz em Hebreus 11:5, se estáis sem repreensão, não sois filhos, sois bastardos. Então Deus nos adverte, como diz a Escritura de 1 Coríntios 11:32, para não sermos condenados com o mundo.
por isso que Deus nos repreende. Eis que estou à porta e bato. Obviamente, quem está à porta não está do lado de dentro batendo, ele já está dentro. Mas quem está do lado de fora, ele está batendo, querendo entrar. Quer dizer que Cristo ainda quer entrar, porque ele foi jogado para fora nessa era. Pintou-se um quadro e foi colocado no salão de críticos, de Cristo à porta batendo. E um crítico disse: eu vejo algo errado nesse quadro, quando foi colocado no salão dos críticos. E perguntaram-lhe: o que está errado? Ele disse: não tem maçaneta para lado de fora. Daí o pintor disse: obviamente eu fiz isso para que só possa abrir quem está para o lado de dentro. Ou seja, Cristo não tem maçaneta para ele abrir a porta, ele não vai arrombar. Ele vai esperar ouvir a sua voz e abrir a porta, né? E estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. É comunhão. É individual, irmão. A salvação é individual. Ninguém vai de carona. Porque o pai vai, a mãe vai, é você e Deus. Entende? Você tem que ter a tua experiência com Deus. Você quer cear com Cristo, você tem que abrir a porta do teu coração. Ao que vencer, vamos ler esse restante aqui. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito diz as igrejas. Como eu falei, não é ouvidos da carne, é ouvidos espirituais. Então essa é a era que nós vivemos. A era de Laodiceia. Então disse o irmão Branham aqui, percebemos que os dias de que Jesus estava falando, ele disse assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló. Agora, em cada junção do tempo, Deus sempre tem feito uma chamada de misericórdia antes de uma chamada para o juízo. Deus não leva ninguém a juízo sem antes adverti-lo. Advertência. Ministros que pregam a verdadeira palavra de Deus, que levam essa mensagem, são atalaias advertindo o povo para fugir da iminente ira que está para cair. Não se abrigar numa religião, não se abrigar numa ideia de homem tão pouca, mas se abrigar na palavra de Deus. Agora, antes de Deus fazer algo em cada junção do tempo, ele sempre envia misericórdia. Um anjo, um profeta, uma mensagem. Um anjo, um profeta, uma mensagem. E em cada tempo isso tem sido rejeitado. A igreja não quer receber isso. A igreja não recebe, mas a noiva recebe. Há um remanescente em cada era que não se contaminou com o sistema mundano. Ao nicolaísmo. A igreja não recebe, mas a noiva recebe, porque ela tem o DNA do noivo. Noé, ele falou de Noé aqui. Noé pregou 120 anos e embora que sua mensagem fosse misericórdia, as pessoas falharam em aceitar seu ensinamento. Aquilo era algo para salvá-los e ainda assim eles não escutaram. Agora, Noé pregou 120 anos, o povo incrédulo, não quis, porque Deus, ele dá oportunidade a todos. Ninguém pode dizer na frente de Deus: olha, Senhor, eu não tive oportunidade. Certamente que todos vão ter oportunidade, terão sua oportunidade. Mas o que você vai fazer com a oportunidade? Pensa bem, vale a pena viver essa vida mediana, quando os céus estão abarrotados do Espírito Santo? Talvez você diz: eu não tenho Espírito Santo, irmão. Deus pode conceder a você o Espírito Santo, que a promessa em Atos 2,38 diz que é para vós, para vossos filhos, para que estão longe, e a tantos quantos o Senhor, Deus nosso Senhor chamar. Então está valendo para hoje, é para você o Espírito Santo. Vamos ler aqui Romanos 3, verso 4. 3 e 3, Romanos 3 e 3. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e vença quando for julgado. Então, aqueles incrédulos dos dias de Noé, que não criam em Noé, no mensageiro daquela era Noé. É Noé que estava pregando para que o povo entrasse na arca. A incredulidade daquele povo parou o programa de Deus? De forma alguma não parou. A incredulidade
não impede a Deus de completar seu programa. Deus completará o seu programa. A incredulidade não para Deus. A mesma arca que salvou Noé e sua família, a mesma chuva que salvou Noé e sua família, que fez a arca flutuar, foi a mesma chuva que matou os incrédulos. Essa palavra, essa mensagem, será uma testemunha no dia do juízo. Pessoas serão julgadas pela palavra de Deus. Porque Deus não pode julgar o mundo por uma placa de igreja, se julgar pela católica. Qual das católicas? Ortodoxa, grega, assim por diante. Se é pela igreja protestante, qual das protestantes? Se ele julgar pelas assembleias, os outros estão perdidos. Se julgar por uma placa tal, os outros estão perdidos. Deus usa a sua palavra é que vai julgar, né? Então diz assim, então é muito notório ver como no lado de Caim se tornaram tão religiosos. Aí que eu queria dizer, irmãos. Caim não era um satânico, adorador, que levantou um templo a Satanás, como nós vemos hoje, os adoradores de Satanás, que são declarados da seita satânica. Caim era religioso, trouxe uma bela adoração, só que não tinha revelação, trouxe frutos da terra. Era religioso, porém sem revelação. Ter religião não quer dizer ter salvação. Mas Abel trouxe a oferta certa, trouxe o cordeiro, que aquilo está tipificando Cristo, né? Sangue é o que cobre o pecado lá. O sangue de Cristo, ele apagou. E eles eram pessoas que iam à igreja, diz o irmão Brana. E também Caim era uma pessoa que ia à igreja. Caim não ficava em casa. Caim ia no culto. Caim adorava. Caim dava os dízimos. Ele era religioso. Ser religioso, estar numa igreja, não significa que você está salvo. O que mostra que você está salvo é que você nasceu de novo. Como disse Jesus a Nicodemos, necessário te é nascer de novo, Nicodemos. Ou seja, diz Jó 14 que o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Mas o que nasceu de novo é eterno, como eu disse agora há pouco, em São João 5,24. Aquele que crê em mim, e aquele que crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação. Ele já tem vida eterna. E também Caim era uma pessoa que ia à igreja. Ele adorava o Senhor. Ele construiu um altar. Ele pertencia à igreja e pagava os seus dízimos. Quer dizer, você acha, irmão, o mundo gospel, o mundo religioso aí, você acha que Deus está recebendo essa adoração desse show gospel aí? Não. O Pai está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Se tem verdadeiros adoradores, tem falsos adoradores. Se tem verdadeiros pastores, é porque tem falsos pastores. As duas vinhas caminham até o fim. Então estamos vivendo nessa era que é uma era muito traiçoeira. Ele adorava o Senhor. Ele construiu um altar. Ele pertencia à igreja, pagava seu dízimo em todo aspecto à vista dos homens, e ele era um verdadeiro crente. O irmão Caim paga seus dízimos, o irmão Caim não falta culto, mas era falso. O que mostra que você é verdadeiro é que você crê. Se você ler a mensagem à era de Pérgamo, diz que a evidência do Espírito Santo é crer na mensagem do dia. Nós vamos poder ficar falando aqui, irmãos, uma mensagem de Lutero, o justo viverá pela fé, ou da santificação, que não somente ser justificado, o justo viverá pela fé, mas tem que ser santificado. Nós estamos no encerramento. É nessa era que recebe-se o selo de Deus, é o cumprimento de todas as coisas. Então, nós nos alimentamos de uma palavra para esse dia, uma palavra de preparação para nos tirar daqui. Mas há somente 3 classes de pessoas, que são crentes, incrédulos e os manufaturados. Você sabe que o incrédulo, ele logo diz que não crê. Não, eu não creio nisso. Não creio, pronto, é incrédulo. Mas o manufaturado, ele prega o evangelho. Ele vai numa igreja. O manufaturado, ele é parecido. Judas Iscariotes expulsava demônios. Judas Iscariotes
ele foi comissionado e foi lhe dado um verdadeiro ministério, dado pelo Espírito Santo, diz o profeta dessa era. No entanto, ele era manufaturado. Quando chegou a hora de receber o Espírito Santo, ele... Então, que Deus nos ajude, né? E o mundo ainda está cheio deles nessa noite. E Caim era somente um manufaturado. Vamos ler de novo aqui? E Caim era tão somente um manufaturado. Quer dizer, fazia aquilo para fazer uma barganha com Deus. Se eu for na igreja, Deus tem que me abençoar. Se eu dar meus dízimos, Deus tem que me abençoar. Se eu levantar minhas mãos e cantar uns hinos, Deus tem que me abençoar. Se eu vestir um paletó, uma gravata e me sentar nos bancos e levantar minhas mãos, os irmãos vão achar que eu sou cristão. Manufaturado. O cristão, ele é o que é. Você não pode pedir para a ovelha dar lã, porque ela dá, porque é a natureza dela. E sua linhagem veio de um grande grupo de pessoas que vão à igreja. Gente muito religiosa. Agora, isso é bastante incomum. Mas vocês observaram que de seu lado veio uma linhagem culta e educada? A Bíblia expõe isso claramente. Ele diz que eles estavam edificando e fazendo grandes coisas. A ciência veio da linhagem de Caim. Os grandes cientistas e os doutores e grandes homens vieram da linhagem de Caim. Porém, do outro lado era gente pobre, camponeses, mas eram pessoas que criam que seu Deus era real. Ó Deus, conte-me entre eles. Que Deus possa te abençoar. Talvez você viva uma vida simples, né? Não é muito notado aonde você anda. Que igreja você pertence? Você disse que não pertence à igreja. Logo eles riem de você. Olha, você tem que pertencer a uma igreja. Não, você pertence a Jesus. Você é cristão. Nós temos que ir na igreja para ouvir a palavra de Deus, para ter comunhão com os irmãos que tem parte do Espírito Santo também, tem a parte de Cristo com eles, mas nós não somos ligados a grupos, nós somos cristãos. O corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12 e 13, por um Espírito somos batizados formando em um corpo. Que o Senhor Jesus abençoe, e que tremenda mensagem essa aqui. Se o Senhor permitir, eu quero gravar mais alguns vídeos falando sobre a igreja irá antes da tribulação. Estamos falando a situação atual, o que está acontecendo e as similaridades antes do juízo caírem em Sodoma e Gomorra. Estamos falando dos dias de Noé e nós vamos prosseguir, o Senhor permitindo. Que Deus abençoe, compartilhe com mais alguém. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e que o Senhor Jesus abençoe.